Legal, gente. Vamos falar então de uma coisa mais leve, assim, que é o processo de criação. Muito mais leve, né? Muito mais fácil de falar sobre isso, né? Como é que você escreve, Alice? Você escreve haikais, que são um gênero da poesia que pressupõe contenção, exatidão, precisão. Claro, tem aquela fórmula 575, a ideia de você dinamitar o ego e deixar com que a natureza, né, o aspecto exterior, transmita de alguma maneira um sentimento do poeta e tal. Mas como fazer isso? Como é que funciona isso no dia a dia? Como é que você vai trazendo elementos para escrever? Você gosta de escrever de manhã, de noite, de madrugada? Você... Não, eu pratico 3 gêneros, de certa forma, né, que é a poesia dita ocidental, a letra de música que eu faço questão que seja poética e o haikai. E, de certa forma, são 3 movimentos diferentes. Ah, sim. Porque o haikai, por exemplo, eu costumo dizer que ele me acontece quando eu estou no estado certo. Ele é uma fulguração, assim, uma epifania? É quando eu estou realmente desapegada de mim e completamente envolvida com o todo, não envolvida, mas fazendo parte do todo, como mais um elemento do todo, e eu considero esses momentos tipo bênçãos, assim, quando vem o haikai. Ele efetivamente acontece. Já a poesia e a letra de música, aí elas têm uma outra... um outro tipo de trabalho, até braçal, assim. A letra de música, muitas vezes, acontece de eu já fazer a letra, entregar pronta, mas à medida que eu estou escrevendo, quando eu percebo que vai para a letra, as regras necessárias, como uma métrica mais rígida, certas, se não rimas, pelo menos ênfases tônicas, coincidindo, isso aí já começa a se impor. Então, tem um trabalho braçal maior. E a poesia, ela briga muito comigo e eu com ela. Quer dizer, não é uma briga, é um duelo, porque eu não quero abrir mão do conteúdo, mas enquanto a forma não casa completamente com esse conteúdo, eu não sossego. Então, são 3 relações. E você, Bruna? Eu sou promíscua esteticamente. Olha, que frase ótima. Essa é uma curiosidade que eu tinha, de saber como era um poeta escrevendo letra de música. Porque eu já tive 2 poemas musicados. E já escrevi 2 músicas, mas como eu não toco nada, então não tenho, meu ouvido é muito imaturo, veio uma melodia na minha cabeça e quando eu mandei para o meu amigo, sem ter recursos, sem conhecer notas nem nada, eu fiz por meios gráficos. Então eu botei em caixa alto que eu achava que tinha que ser mais alto, fiz um coro, alonguei vogais, porque isso era o meu jeito de compor. E o mais absurdo é que nas 2 vezes ele compreendeu. Sem eu cantar, sem eu mandar nenhum áudio, ele, pela leitura das letras, pelo desenho, né, porque eu fiz um desenho com letras, ele captou e fez exatamente a melodia que eu imaginava. Que legal. E eu fiquei feliz de saber, porque a Alice é profissa e ela tem várias músicas gravadas. E esse era um processo que eu tinha vontade de observar. Porque as pessoas sempre perguntam muito de processo de criação, sabe? Ai, como você escreve? De hobby ou de terno? De madrugada ou com as galinhas ou com os morcegos? E assim, eu não tenho nenhum interesse em saber como os escritores que eu gosto escrevem, sabe? E eu falo, claro, me perguntam, eu falo, mas eu não tenho esse deslumbre com a figura do escritor, sabe? Que muitos escritores têm, né? E eu fico muito puta, assim, meio de saco cheio, quando eu pego o livro que são escritores falando de escrever, ou escritores falando de suas rotinas, assim, eu não tenho o menor interesse, sabe, de saber
como que você faz, como você produz o que você produz. E eu tô lendo esse livro aí, o Linha M, e ela tem a Pet tem esse deslumbre, né, com a figura do escritor. Justamente porque ela não é escritora. Né? Ela não é escritora, mas ela é uma poeta que começou na música, mas tem um trabalho poético e foi virando escritora ao longo do tempo. Mas é uma coisa que me incomoda, sabe? Esse deslumbre do escritor no café, e aí bota um livro e um cappuccino, e aí todos os dias saio, ela fala, todos os dias saio com o meu casaco preto. Ai, que tédio. Com a minha boina para o meu café. E eu assim... Que rotina. Tá, conta mais, sabe? Não tô interessada. Então, assim, eu não tenho esse deslumbre com os bastidores, mas o meu processo de criação... não tem nada demais, cara. Eu escrevo quando dá, normalmente eu vou anotando as coisas que eu quero escrever, então quando eu posso sentar, eu sento, e às vezes eu paro um trabalho no meio e sento, para escrever um poema, e aquele é um momento maravilhoso do dia, mas não tem um espaço, uma carga horária totalmente voltada para a minha poesia na minha mesa de vidro. Mas eu acho que é mais prosa que pede isso, né? Uma certa disciplina. Talvez. Agora, tem ritos que eu faço, assim, mas são minhas obsessões de escrever e de reescrever, de gravar, e assim, eu só consigo editar, fechar um livro, eu faço uma porrada de versão, os poemas que me incomodam eu colo na minha casa, eu moro sozinha, então eu colo nas minhas paredes, então assim, tem aquela estrofe que me incomoda, aquele verso que me incomoda, então eu passo por ele todo dia, saio do banheiro, passo por ele. Então eu tenho os meus processos, mas assim, nada demais. Trópico em fluxo